Lição de número 11, DNA do Sucesso 2. 11º princípio para alcançar definitivamente o sucesso. Comece de baixo. Tem uma frase minha bem aí no começo da lição, que você provavelmente esteja estudando comigo, que diz assim: para ser grande é preciso primeiro ser pequeno. Edgar de Souza. Eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos. Comecei com 10 anos estudando a Bíblia. Inacreditavelmente, todas as histórias dos grandes heróis bíblicos, sem exceções mesmo, eles começaram de baixo, do zero. Eu vejo na de Davi a mais surpreendente de todas. Olha bem, ele foi rejeitado pelos seus pais, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus parentes mais próximos, quase fora rejeitado pelo próprio profeta designado para ungir o rei de Israel. Quando chegou no campo de batalha para levar alimento aos seus irmãos, foi esculachado pelo seu irmão Eliabe, praticamente expulsando-o do local. Não tinha nenhuma experiência com guerra, a não ser de seu pequeno rebanho de ovelhas, e vez outra tocar uma harpa e escrever alguns versos. Tudo estava desfavorável a esse pobre e sonhador jovem. De repente, algo desperta nele quando vê um gigante com quase 3 metros de altura, desafiando o exército de sua nação. O rapazinho, embora desprezível aos olhos alheios, era um tremendo de um sonhador e ambicioso por crescer na vida. E você sabe que o único remédio, que não existe remédio, é a falta de ambição. Não existe remédio para a falta de ambição. Tá? E ninguém alcança nada na vida se não tiver ambição. Ambição não é inveja. Inveja é para os fracos. Ambição é dos fortes. Ele ficou sabendo que quem derrotasse aquele gigante ganharia alguns privilégios, ou seja, teria alguns privilégios. Aí ele foi ouvir a proposta. Primeiro, casaria com a filha do rei. Veja bem, prezado aluno, aluna, como que esse jovem Davi era um cara inteligente e ambicioso. Ele foi lutar, ele acreditava em Deus, acreditava no espiritual, ótimo, mas ele também queria ter a vida dele social, ele queria saber com quem que ele iria casar com a filha do rei. Ele não pagaria mais impostos, nem toda a sua família seria isenta de impostos, né? Ele seria o segundo na linha sucessória do trono, que veio a ocorrer isso depois de 15 anos após ele vencer essa batalha. Demorou 15 anos para ele ocupar o trono de Israel, pois foi perseguido pelo seu próprio sogro, o rei Saul, né? Então o que acontece, gente? O cara tinha ambição. Você tem que ter ambição. Você tem que saber, eu vou entrar nessa batalha, mas para quê? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que vão me compensar? Será que vai fazer valer eu entrar nessa luta, nessa batalha? Então, você tem que... né? Davi estava ali, ele tinha muita fé. Mas ele queria saber também o que ele ia ganhar em troca disso. Certinho, Davi. E você que almeja o sucesso, tem que ter também essas mesmas ambições. E começando de baixo, igual Davi. Tá? Ele procurou o general Saul e acertou os acordos propostos para enfrentar aquele poderoso adversário. Feito o acordo, Davi pegou sua funda e foi até o riacho, pegou 5 pedras pequenas e com apenas uma pedra derrotou aquele gigante e entrou eternamente para a história de Israel. Hoje ele é o homem mais lembrado no mundo, na história bíblica. Inclusive, se você for lá em Israel, você vai ver vários edifícios, várias ruas, enfim, museus, livrarias. Você vai ver vários monumentos, tudo em homenagem a este simples jovenzinho que se tornou o maior rei da história de Israel. Tá? Você pode ser o menor na sua casa. Você pode ser o mais desprezado. Você pode ser o último numa visão de possível sucessão. Mas uma pequena ferramenta na sua mão, na mão de uma pessoa ambiciosa, que quer crescer na vida, fará toda uma diferença. Antes de entrar mais detalhadamente no termo técnico que pretendo trazer neste 10º princípio do módulo 2, ao candidato do sucesso, porque você é um candidato do sucesso.
ou já está no sucesso, mas provavelmente é um candidato fortíssimo ao sucesso, porque você está estudando isso. Gente, você já deu um passo surpreendente. A partir do momento que você adquiriu esse curso, está ouvindo essa áudio lição através desse seu celular, do seu notebook, aonde quer que você esteja nesse momento, você já é uma pessoa de sucesso, tá certo? Porque você já está dando os passos para alcançar sucesso. Eu peço desculpas a você, meu aluno, que provavelmente esta é a mais extensa lição deste curso, tanto na escrita, no impresso, quanto também aqui na audioaula, tá? E também na videoaula, que deve estar saindo por aí, apesar que a videoaula vai ter um padrão mais ou menos de 15 minutos, todas as videoaulas, que serão gravadas pelo coach Rodrigo Santana e também uma outra pessoa aí gabaritada que ele está convidando para somar ao projeto. Foi a síntese da síntese. Você vai aprender com pessoas que na sua maioria saíram do zero e hoje faturam de milhões a bilhões de dólares por ano. Por ano, já pensou? Então lá você vai ver a história do Geraldo Rufino, que é o catador de latinhas que virou empresário e fatura 100 milhões por ano. Eu vou repetir, ele era catador de latinha e hoje ele fatura 100 milhões por ano. Você vai analisar a história de Eduardo Saferin, é isso mesmo, de quase dono do Facebook, vira cofundador e hoje está dentre os homens mais ricos do mundo. E ele não tem ainda 40 anos de idade. Você acredita um negócio desse? É impressionante, gente. Ele foi uma das pessoas que, convidada através de Mark Zuckerberg, tá certo? E aqui dentro desse curso, o que você vai analisar? Você vai analisar todo o contexto da história da criação do Facebook, tá? Junto com o Eduardo Saferin, e também quando ele saiu, quando o Mark Zuckerberg deixou ele de lado, aí ele teve que entrar na justiça, mas é uma história impressionante, você vai gostar muito e vai aprender muito. Érico Rocha, esse cara, ele mudou o nome do empreendedorismo digital no Brasil, tá certo? Ele faz formas de lançamento, você vai aprender toda a estratégia com ele. Quem quer entrar nesse maravilhoso mundo do mercado digital, a referência se chama Érico Rocha. E o livro, esta lição especificamente, trata dele, fala da história dele e coloca toda a metodologia dele. Olha que interessante, gente. Dentro dessa lição você vai aprender toda a metodologia do Érico Rocha, para quem quer se destacar na internet. E também você vai aprender com o ex-garimpeiro. Ele era garimpeiro, só que não tinha ouro. Ele só não conseguia arrancar ouro. Ele ficou milionário em 5 anos, chama Marcos Trombetta, é um palestrante, coach, mentor, consultor, profissional em marketing digital e escritor. Sabe, gente, o cara é tremendo. Você vai aprender também a filosofia dele, que ele aplica, ele fala muito da lei da atração. É um cara que cresce muito e cresceu muito, está crescendo muito no mercado digital, no mercado de coach. E eu já assisti talvez umas 10 palestras com ele. A Elaine Orives, né, há 10 anos ela foi despejada, tentou suicídio 5 vezes. E hoje ela é uma das mulheres mais milionárias do Brasil, fatura milhões ao mês, tá? Ela tem helicóptero, tem jatinho. Ela chama Elaine Orives. Ela escreveu o livro que vendeu 3 milhões de cópias. Por exemplo, eu tenho 2 livros dela em casa. Mas aquele livro dela, o DNA Milionário, eu já li para umas 2, 3 vezes. E engraçado que o meu DNA do Sucesso não tem nada dela lá, não tem uma palavra dela, eu só cito ela aqui, no DNA do Sucesso, mas não tem nenhuma bibliografia dela, nada. Inclusive o meu DNA do Sucesso não tem nenhuma bibliografia porque é um livro de experiência minha, tá? E eu trouxe a experiência de outras pessoas para somar ao seu sucesso, tá? E Elaine Orives é uma pessoa que você tem que estudar sobre ela, é muito importante. Paulo Vieira, esse cara, gente, ele chegou a doar seu cão por não poder cuidar dele. Depois de 2 décadas se tornou o maior coach do Brasil e hoje é o 3º praticamente coach do mundo. Ele fatura uma média de 300 milhões por ano. Gente, é incrível. Esse Paulo Vieira, eu já li todos os livros dele, que mais recente eu já li. Inclusive ele escreveu agora sobre o talento. O cara é muito interessante, gente. O cara é muito inteligente e eu gosto muito de ler ele, certo? Ele já vendeu mais de 1 milhão de livros. Flávio Augusto da Silva. Esse cara, gente, a história dele é impressionante. Ele de vendedor de curso de inglês na década de 90. Eu também vendi curso de inglês de informática. Não conseguiu sucesso igual a ele, mas eu estou a caminho. Olha aí. Com 10 mil do cheque especial dele e da esposa, ele virou um cartola.
do futebol hoje que uma fortuna de mais de 10 bilhões. Então, a história dele é impressionante. Lá também falam a metodologia dele, ensina a metodologia dele, a visão dele, tá certo? A gente fala no curso, a gente fala muito sobre a questão da visão, a questão da competência, que é a competência social, a coragem, a competência individual, que é a competência pessoal, tá certo? Lá a gente detalha ele, gente, tá? O Flávio Augusto, sou fãzaço desse cara, fã que fala, né? Nossa, o cara é muito inteligente, o cara é muito... É nota 1000 esse cara. Esse cara aí, eu sou fã desse cara. Flávio, você vai estudar sobre ele, tá certo? Aqui também o Carlos Wizard, muito conhecido no Brasil todo. Ele é empreendedor de mais de 10 bilhões. Começou do zero, da sala da sua casa, começou a dar aula na sala da sua casa. O cara é tremendo, gente. Essa pessoa, ele faz muito trabalho social. Steve Jobs, o homem que criou a maior empresa do mundo. Hoje é avaliado em mais de 2 trilhões de dólares. Ele começou dentro da casa dele, gente. Que impressionante, né? Eu tenho toda a filosofia dele, toda a metodologia dele, tá certo? Steve Wozniak, o verdadeiro nerd, que esse cara foi o sócio dele, já morreu também, tá? O sócio do Steve, tá? Que foi o cara que estava por trás dele, o cara que ajudou ele a ser o que é hoje a grande Apple, né? No mundo inteiro, que é uma empresa, né? O celular mais caro, né? Ostentação, é o celular da Apple, uma maçãzinha lá, né, que fechou o mundo, que o mundo inteiro, né, chamou a atenção do mundo inteiro. Enfim, é uma maçãzinha, um sinalzinho que você, aonde está, em qualquer lugar do mundo, você sabe que é a Apple. Bill Gates, o jovem que era rejeitado pelas meninas, veio a tornar-se o terceiro homem mais rico do Brasil. Hoje ele tem uma fortuna estimada de 650 bilhões. Ele começou a Microsoft dentro da garagem da casa dele, como também Steve Jobs começou dentro da garagem dele. Eu ensino tudo sobre ele. O juiz federal no Brasil, Dr. William Douglas, eu já li 2 livros desse homem. 9 vezes ele foi reprovado para concurso de juiz, rejeitado por várias editoras. Hoje ele é um dos best-sellers do Brasil. Dr. Douglas é um eloquente palestrante, faturando mais de 1 milhão ao ano. Para vocês terem uma ideia, ele ia em várias editoras e disse que as editoras só falavam não para ele. Aí eu estava lendo sobre ele, né? Ele pegou e falou que abriu a editora dele. Aí eu também comecei a receber um monte de não das editoras. Aí eu peguei e abri a minha própria editora. Agora ninguém vai falar não pra mim, porque eu não vou falar não pra mim mesmo, né? Eu só falo sim, toda vez que eu escrevo um livro, eu falo sim, já vai ser lançado, porque agora eu não preciso ficar me humilhando aí nos pés das editoras aí, pra depois ainda dar 7, 8, 5% pra elas. Graças a Deus hoje eu tenho a minha editora e eu parei de ser humilhado por essas editoras. Jeff Bezos, o homem mais rico foi o homem mais rico do mundo até esses dias. Agora é o Elon Musk, mas a fortuna dele chega quase 1 trilhão. Ele é dono da Amazon.com. Hoje eu tenho produto meu que está rodando na plataforma Amazon.com no mundo inteiro. Inclusive tem pessoas que já compraram livro meu em Portugal, na China, na Argentina. Interessante, gente. Eu trago as 7 lições dele de sucesso. Enfim, tudo que você vai aprender, a filosofia desses homens. Olha como esse curso está importante, gente. Excepcionalmente essa lição, a lição número 2, a lição número 11, né, do módulo 2, muito interessante. Agora, Mark Zuckerberg, um pacato estudante que ficou bilionário em 12 meses com a criação do Facebook. Gente, foi um sucesso o Facebook, né? Começou ali por volta de 2005, tá certo? Gente, vocês precisam estudar isso, né? Ele estava em Harvard, depois ele abandonou a faculdade. Eu trago toda a filosofia dele, o que ele pensa. É um dos bilionários do mundo mais recatados do mundo. Dificilmente você vê ele aí dando entrevista, ou certo, como Elon Musk, como Jeff Bezos, como o Warren Buffett, como Bill Gates. Ele é bastante recatado, tá? Ele não gosta de... Só para vocês terem uma ideia, ele é tão recatado que todas as casas da vizinhança dele, ele comprou todas as casas, para ninguém morar nas casas. Ele tá lá, ele é tão assim isolado, socialmente falando, que ele... Mas isso é coisa de nerd, né, gente? Não adianta criticá-lo, não, tá? Larry Page e Sergey Brin, 2 estudantes que juntos revolucionaram o mundo criando uma empresa de $500 bilhão, o Google. Então, gente, não precisa falar mais nada, né? O Google é o Google, tá? Então você vai estudar sobre a filosofia do Google, a filosofia dos seus criadores, tá? Como que eles chegaram nessa
condição, tá? O outro é Rian Noome, tá? Esse cara, gente, de faxineiro e vivendo de ajuda com cestas básicas, cria a maior ferramenta de comunicação de todos os tempos. Maior, o WhatsApp. O WhatsApp, gente, a história desse cara é incrível. É incrível. Você vai aprender com ele como que ele saiu do nada, como que o cara recebia cesta básica e vendeu a ideia dele por 100 bilhões de reais. Olha, quanto pode valer a sua ideia? A sua ideia pode valer muito dinheiro, hein? Então você vai estudar a biografia do Rian Noome, tá? E o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Hoje ele é o quinto homem mais rico do mundo, tá? Ele está com 93 anos, parece, de idade. Ele é um senhorzão da hora. Ele é acionista da Coca-Cola. Ele é um dos maiores investidores do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado um chinês pagou o equivalente, parece que foi 6 milhões de reais, uma coisa assim, tá aí no livro, só para ter o prazer de almoçar com ele, gente. E esse dinheiro foi tudo doado para entidades de caridade, instituições de caridade. Ele é o maior filântropo do mundo, tá? Ele faz muita filantropia. Ele, Bill Gates e a ex-mulher do Bill Gates também, que agora me fugiu parece que é Linda Gates, não sei o nome dela, Melinda, o nome de Melinda. Ela é ex-mulher do Bill Gates, que eles se separaram recentemente. Mas tudo numa boa, tá, gente? Nada que um dinheirinho ali não resolva, né? Alguns bilhões ali na verdade, gente, na partilha dos bens. Ele ensina todos os investimentos, como que você fazer. Uma das coisas que ele fala é muito com jovens, para os jovens terem muito cuidado com o uso do cartão de crédito, tá? E aquela famosa frase que diz assim: o importante não é quanto que você ganha, é quanto que você gasta, é dele, tá? É do Warren Buffett. É uma frase muito interessante do Warren Buffett, tá certo? Eu também aqui, Thomas Alva Edison. Nossa, gente, eu sou assim, de todos os caras que eu já estudei a vida de mais de 200 pessoas importantes no mundo inteiro. Estudei a vida deles. Se você me parar na rua, na escola, na faculdade ou no colégio, ou nos meus livros, se você falar assim para mim, Edgar, fala para mim de Thomas Alva Edison, fala para mim de Bill Gates, fala para mim de Steve Jobs, fala para mim de Rian Noome, que é o fundador do WhatsApp, fala para mim de Mark Zuckerberg, fala para mim de Eduardo Safferin, o cofundador do Facebook. Eu vou falar para você porque eu amo estudar a história desses caras, dessas pessoas que realmente começaram do zero, gente. A história de Davi da Bíblia, de José da Bíblia, eu sou apaixonado pela história de José, fantástica a história de José. Thomas Alva Edison, para mim, todo mundo fala em Albert Einstein. Eu tenho um grande respeito por Einstein, tá? Claro que ele foi um grande físico, só que para mim uma pessoa que mais contribuiu para o mundo hoje para mim se chama Thomas Alva Edison, o maior empreendedor de todos os tempos. Ele tem quase 2.000 patentes registrado no nome dele. Ele criou o telégrafo, fonógrafo, ele criou as linhas elétricas de transmissão de trem, ele criou a bateria. E ele fez o maior invento de todos os tempos, que foi a lâmpada incandescente. Diz a história que ele fracassou 9.999 vezes. Aí chegaram dele e falaram: você só fracassa, seus negócios não vão para frente, não sei o quê. Aí ele falou assim: gente, eu não fracassei. Eu consegui descobrir a maneira errada de não fazer o certo. Então foi toda descoberta. Cada vez que eu errava, que eu fracassava, era uma descoberta que eu não estava fazendo certo. Aí ele conseguiu iluminar a primeira cidade do mundo, Nova York, em 1867 ou 57, se não me falha a memória, né? E eu tenho as principais, ele é responsável pela lâmpada elétrica incandescente. Ele criou a estrada de ferro eletromagnética, aquelas que até hoje se usam, câmera cinematográfica, bateria de carro elétrico, fonógrafo. Ele criou o microfone de carbono, ele criou a caneta elétrica de estêncil, ele criou a embalagem a vácuo, essa embalagem que você hoje vê aí nos supermercados, quando você compra uma picanha, uma carne, qualquer um outro produto, um laticínio aí, um frios, aquele vácuo, foi ele que inventou aquilo. Gravador de voto, eletrográfico, foi ele que fez isso, ele que inventou rodas de borracha. Enfim, o cara é um gênio, gente. Thomas Alva Edison é um gênio. Henry Ford. E vale ressaltar, hein? Não estou incentivando ninguém, mas a escola não são formadores de grandes gênios, de grandes pessoas de sucesso. Ele só teve 3 meses de escola.
tá? Agora eu estou aqui com o Henry Ford, o homem que ele foi autodidata, a mãe dele que instruiu ele, que instruiu o Thomas Alva Edison. Ele não tinha o poder ele tinha problema de déficit de atenção, ele não conseguia ficar na escola, porque ele era muito inteligente e a mãe dele que educou ele, então só ficou 3 meses na escola, os professores não queriam ele lá. O Henry Ford, um homem que ficou 4 anos na escola, ele colocou o mundo sobre 4 rodas, gente. Esse homem chegou a ter mais de 200 mil funcionários, sabe? Henry Ford, um homem que colocou o mundo sobre 4 rodas. A história desse homem é impressionante. Ele é autor daquela famosa frase: se você disser que pode, pode. Se você disser que não pode, também não pode. Se você disser que pode, está certo. E se você disser que não pode, também está certo. Olha que interessante. Walt Disney, da pobreza à terra da infinita riqueza. Gente, se vocês forem estudar a história do Walt Disney, vocês vão ficar impressionado mesmo. A história do Walt Disney, ninguém dava nada para ele. Abraham Lincoln foi o madeireiro que se tornou o 16º mais famoso presidente dos Estados Unidos da América. É uma história de inspiração fantástica, tem os ensinamentos dele, tudo, a história, quando ele iniciou na política, os problemas que ele teve, depois ele foi assassinado no 2º mandato, até hoje ele é considerado o maior presidente que os Estados Unidos já teve. Elon Musk, o gênio mais rico do mundo, hoje em 2022, inclusive agora esteve recentemente no Brasil, no mês de maio, tá? Veio inaugurar aqui um sistema de informação, de internet, através de satélite que ele vai colocar na Amazonas. Tá? E Elon Musk, o gênio mais rico do mundo, com uma fortuna de 1 trilhão. É um homem que está querendo povoar Marte, né? Uma loucura isso, mas tudo bem, né? O cara tem dinheiro, né? E lá tem os ensinamentos dele. Nessa lição você vai aprender os ensinamentos dele. Gente, é inédito. O curso está inédito, tá certo? Essa lição, o 11º princípio, está inédito, tá certo? E nós vamos para a conclusão. As pequenas coisas têm grande importância. As pequenas dobradiças movem portas enormes. Chaves bem pequenas destrancam cofres que contêm milhões de reais. Um volante pequenino determina a direção de uma enorme carreta de 40 toneladas. Imagina um negócio desse, né? Um simples dedo discando no telefone pode começar numa transação comercial de bilhões de reais. Nunca despreze o começo singelo que esteja iniciando. Para ser grande é preciso primeiro ser pequeno. Ninguém nasce grande, gente. Em Zacarias 4:10 diz assim na Bíblia: quem despreza o dia das coisas pequenas? Infelizmente, muitas pessoas nunca realizarão grandes feitos, porque querem que seu começo seja espetacular. Lembro-me que no lançamento do meu primeiro livro, em 1998, eu achava que seria um sucesso. Coloquei telão, contratei 2 ônibus para buscar pessoas, convidei um excelente palestrante, fiz inúmeros cartazes, investi pesado esperando que fosse um sucesso tão extraordinário que não caberia as pessoas dentro do salão. De 300 pessoas que esperavam no lançamento, não apareceu mais que 30. Apenas 20 livros vendidos. Isso me lembra a fascinante história de Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Ele era leproso. Quando foi à casa do profeta Eliseu, o mesmo deu-lhe uma ordem muito simples. Ele deveria banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. Naamã ficou tão bravo, ficou tão furioso, que foi embora. Ele tinha uma imagem diferente em uma mente sobre como sua cura aconteceria. Um de seus servos fez uma declaração incentivadora. Pelo tratamento que parece ter sido um de seus filhos, meu pai e o profeta lhe disse que algo simples, algo absolutamente simples. Diz assim, olha, apenas mergulhe lá no rio. Tipo assim, pai, é tão simples o que ele está te pedindo, pai. É tão simples o que ele está te pedindo. Se ele não te pedisse coisa maior, coisa mais complicada, o senhor não faria? É só isso, meu pai. Se o profeta lhe tivesse pedido assim uma coisa talvez extraordinária, não seria interessante para a sua cura? Quanto mais a simplicidade de apenas 7 vezes, pai, mergulhar, é um ritual deles aí. Eles têm um outro Deus, é uma outra nação, é uma outra cultura. Quem sabe o cara tá certo. O senhor pode se curar, pai. Isso não é razoavelmente algo simples de se fazer? A tarefa dada por Eliseu era simples demais, gente, clara e direta. Naamã deveria banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. O milagre teria que começar de algo absolutamente muito simples. A simplicidade é algo do divino, gente. Deus é muito simples, gente.
Deus é muito simples. Nós vamos falar nesse curso aí. Jesus é muito simples. De maneira indescritível, ele trabalha na simplicidade e começa sempre com pessoas que estão lá embaixo. Olha que interessante. Deus adora, parece que ele ama, né? Trabalhar com pessoas pequenas, com pessoas que estão lá embaixo e levantar essas pessoas, colocar essas pessoas lá em cima. Quando realizamos o simples, o sobrenatural acontece. Um começo pequeno geralmente leva a um grandioso. Jesus sempre conheceu e aplicou esse princípio. Ele nasceu na pequena cidade de Belém. Cristo não se importou com o início da sua vida. Ele conhecia seu destino mais que ninguém. Ele estava ciente da grande missão que realizava quando chegasse o tempo certo. 30 anos de idade. Gente, você acha que Jesus, sendo Deus ali encarnado, não sabia na adolescência dele que ele tinha uma missão para cumprir? Mas naquela época lá em Israel, você só poderia ser mestre com 30 anos de idade. Ele esperou dar 30 anos para cumprir todos os requisitos. Uma das declarações mais marcantes do começar de baixo foi essa: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Tudo que você é no pequeno, será no grande. Isso é lógica, matemática. Ser desonesto no pouco, será um grande desonesto. Se mentir pouco, se tornará um grande mentiroso. Hoje você é um pequeno pedreiro, amanhã será um grande empreiteiro de obras. Essa é a tendência natural, bíblica e universal. A atenção aos detalhes produz excelência. Essa é a diferença entre os campeões extraordinários e perdedores. Não desmereça a si mesmo, nem pense que seus pequenos atos de obediência são significantes, enquanto você realiza as tarefas para as quais fora designado. Um dos grandes conferencistas de nossos dias começou copiando fitas, década de 80 e 90, para o seu mentor. Hora após hora, dia após dia, ele fazia cópias das fitas, ouvia cada uma delas, vez após vez. Ele realizou um serviço extraordinário. Ele ministrou a alguém. Ele prestou assistência. Aquele foi o início do maior ministério evangelístico que já existiu no século 20 e 21. Simplesmente essa pessoa foi o lendário Billy Graham, que você já deve ter ouvido falar com certeza, tá? Ruth, a fazendeira de Belém, essa simples mulher desempregada que dependia do programa social do governo de Israel, colhia os restos das espigas de milhos e caíam pelo caminho. Essa simples viúva deixou sua terra e apegou-se à sua ex-sogra, Noemi, também viúva. E nunca mais foi a mesma, tá? Nunca mais foi a mesma, tá? Gente, grandes milagres não exigem ordens espetaculares. Algumas de Jesus pareciam ridículas. Cuspe no chão, faz um barrinho, meleca o olho do cego e manda o lavar no tanque de Siloé. Os caras pescaram a noite toda e não pegaram nada. Ele simplesmente fala para os pescadores experientes ir a águas mais profundas, no milagre da transformação da água em vinho, mande que todos enchessem os potes com água. Olha isso aí, gente. Não é uma coisa assim absolutamente extraordinária? Você não percebe que eventualmente dentro do seu projeto de vida tem algum Jonas impedindo o seu desenvolvimento? Quem é esse reclamão, desobediente? Ele chega a reclamar por causa de uma plantinha que deu sombra para ele alguns dias. Um dia essa plantinha morreu e o cara queria se matar, gente. Vocês conhecem lá. Você conhece a história bíblica de Jonas. Sua desobediência, o que aconteceu, prejudicou toda uma tripulação, quase levou um naufrágio a uma grande tripulação, trazendo enormes prejuízos a quem nada tinha a ver com aquele intruso, gente. Olha isso. Então é o seguinte, gente, veja bem, eu fracassei 10 vezes. Fracassei literalmente 10 vezes. Ao longo de 20 anos como empreendedor, fiquei quase sem nada. O pior de tudo, além do dinheiro que eu não dispunha naqueles assombrosos momentos, minha esposa se revoltou raivosamente contra a minha pessoa, exigindo que eu fechasse o escritório, alugasse para fazer renda. Eu não tiro a razão dela, gente. Por mais que as mulheres avançam na independência de vida, indiscutivelmente, a maioria ainda vê no homem o provedor do lar. É isso aí. Tá? Se você ficar na sua casa lá e não for trabalhar, sabe o que vão falar? Ah, tem um vagabundo ali. Agora, se a sua mulher ficar em casa e você for trabalhar, ninguém vai falar mal da sua mulher. Porque nós temos na sociedade que o homem é o provedor do lar, gente, tá? O movimento feminista, tá? Estão tudo querendo mudar isso aí, mas não dá. Fale para um cara que defende o movimento feminista, uma mulher. Fale para ela o seguinte, vá trabalhar e fique em casa. Quem vai ser o vagabundo? Vai ser o seu marido. Agora, fique ela em casa e vai o marido trabalhar. Não, ninguém vai falar mal dela.
Porque essa é a cultura, gente, que nós vivemos. Tá certo? E aí, estava difícil para mim naquele momento. Mas, no meio daquela crise toda, nasceu o DNA do Sucesso, nasceu o Direito Internacional, nasceu os mega empresários do Evangelho, nasceu o vocabulário jurídico, nasceu Direito Penal Simplificado, nasceu o Português Simplificado, cursos que eu já estou ganhando dinheiro, cursos não, livros que eu já estou ganhando dinheiro, que já está vindo renda, direitos autorais, tá certo, gente? Então, isso é importante, gente. Você começa do baixo, você começa lá do mínimo possível. Tenha certeza, para você estar lá em cima, você tem que começar de baixo. Forte abraço e até a próxima lição.